Então, pessoal, aqui, ó, o que vai definir se num serviço de transporte, e às vezes isso acaba sendo feito de forma errada. Então, para vocês não errarem ou verificarem se essa operação é feita de forma correta, porque algumas transportadoras ou empresas de transporte pequeno acabam fazendo errado. Quando é que eu tenho a diferença de competência em que o serviço de transporte será tributado pelo ICMS e quando ele será tributado pelo ISS? É um conceito até básico, mas que no dia a dia a gente às vezes acaba fazendo errado. E muda a composição, inclusive de documento. Quando eu tiver um serviço de transporte tributado pelo ICMS, o documento fiscal correspondente vai ser o que a gente chama de conhecimento de transporte, CTE, eletrônico, tá? Cujo o papel, o objeto, né, o papel que circula é chamado de DACT. A gente vai ver lá na frente. Documento auxiliar do conhecimento de transporte eletrônico, tá? Isso quando for ICMS. Quando for o serviço de transporte tributado pelo ISS, eu vou ter aqui uma nota fiscal de serviço. Muda o documento. Consequentemente, também muda a tributação. Tá? Boa pergunta. Vamos definir aqui. Excelente pergunta aqui da Natália. Exemplo, prestador em Maceió, Alagoas. Deixa eu ver. Prestador Maceió, Alagoas e João Pessoa, Paraíba, tomador do ICMS. Isso aí. O que vai definir é a origem do transporte e o destino. Tá? Então, a definição de tributação é origem e destino. Se a origem e destino estiverem dentro do mesmo município, no mesmo município, vamos falar aqui do município do Rio de Janeiro. Eu posso ser o tomador e estar em São Paulo e pegar a mercadoria num prestador, né? Pode estar em qualquer lugar do Brasil, o tomador também, e o destinatário, idem. O que vai definir é de onde está saindo a mercadoria e para onde vai. Se ela saiu, iniciou-se dentro do município do Rio de Janeiro e terminou dentro do município do Rio de Janeiro, mesmo que o tomador esteja fora e a transportadora também esteja fora, esse será um serviço de transporte tributado pelo ISS, porque ele está em âmbito territorial, ele ocorreu dentro do mesmo município, dentro do próprio território municipal. Então, o ISS, por ser um tributo municipal, tem a competência para cobrar esse serviço de transporte, em que pese o tomador ou o prestador ou transportadora estiverem em outros municípios ou até em outros estados. Agora, quando a origem e o destino estiverem em municípios, ou municípios,
municípios ou estados diferentes, aí nós estamos falando de um serviço de transporte interestadual ou intermunicipal, passando a competência dessa cobrança para o ICMS. Perfeito, pessoal? Tudo bem? Pergunta da Patrícia, nesse conceito independe do tipo de transporte. Exemplo, aéreo, marítimo, rodoviário. De mula a pé não, né? Qualquer meio de transporte, né? Olha lá, serviço de transporte intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens ou mercadorias ou valores. Então, doesn't matter a forma que a gente está utilizando para transportar. O que vai definir a competência tributária, se é ISS ou município, é origem e destino, independente, né? Como complementou a questão aqui com a questão a Patrícia, qual é o tipo de transporte que está sendo utilizado. Inclusive, eu posso ter um mecanismo de transporte intermodal, que eu utilizo diversos tipos de transporte numa mesma operação, tá? No caso, pergunta do Robson, depois tem a pergunta da Camila. Pergunta do Robson, no caso CTE, definição do CFLP, devo considerar a origem e destino da mercadoria ou devo considerar a localização sempre origem e destino da mercadoria, inclusive se a operação será interestadual ou operação interna dentro do estado, tá? Sempre o que vai definir é a origem e o destino. Por quê? Porque o fato gerador é a circulação, tá? Em qual perímetro a mercadoria transportada circulou, independente do estado que esteja a transportadora, o tomador e o destinatário. É a regra conveniada. Então, você sempre vai olhar, pergunta bem pertinente que acontece bastante. Sempre eu vou definir se é uma operação agora estadual ou interestadual, o perímetro territorial em que a mercadoria circulou, origem e destino. Então, eu posso, vamos pegar um exemplo. A transportadora está em Minas Gerais e o tomador está no Rio de Janeiro, tá? Só que ele contratou essa transportadora para pegar uma mercadoria em Guaxupé e levar para Belo Horizonte. Onde ocorreu? Eu tenho o destinatário, a origem, o destino está dentro do estado de Minas, apesar do tomador e do prestador estarem em estados diferentes. Essa é uma operação interna, que ocorreu aonde? Dentro do estado de Minas Gerais. Tudo bem? Esclarecido? Essa é uma dúvida bem comum, pessoal. Todo mundo na mesma página aí? Camila Duarte, professor, temos alguma base legal que fala dessa questão de tributação de frete? Está aqui, ó. Pode utilizar como referência essa aqui, ó. E como complemento, a Lei Complementar 116, tá? É a definição de origem e destino, porque interestadual e intermunicipal, perímetro territorial, tá? O ISS só pode tributar aquilo que ocorre dentro do seu município. E existem... você tá em qual estado, Camila? E existem aí as soluções de consulta, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que andam no mesmo sentido. São Paulo. Tem diversas soluções de consulta, mas a gente pode adotar a regrinha da Lei Complementar 87/96 ou do próprio regulamento do Estado de São Paulo, tá? Caso você tenha aí alguma transportadora ou pessoal que crie algum tipo de confusão. Podemos seguir com este embasamento.
Tudo bem, pessoal? Na mesma página aí, todo mundo, sobre a questão do serviço de transporte, que é uma dúvida bem comum e recorrente. Bacana.